Presidente Lula quer conversar com Donald Trump sobre enquadramento do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Produtora onde foi feito o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de operação em São Paulo. Começam a valer novas regras que dificultam a utilização do Fundo Garantidor de Crédito pelos bancos. Bloqueio no orçamento da União ameaça prejudicar a fiscalização das operações do setor aéreo do país. Combate à criminalidade custa mais de 100 bilhões de reais por ano às empresas brasileiras. Governo do Irã anuncia a suspensão das negociações de paz com os Estados Unidos depois de novos ataques de Israel ao Líbano. No último dia de prazo, a Federação Iraniana de Futebol divulga nomes da seleção para disputar a Copa do Mundo. E faltando 10 dias para o início da luta pelo Hexa, a seleção brasileira sai do Brasil e inicia a viagem aos Estados Unidos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A política externa entrou de vez na disputa eleitoral deste ano. O governo Lula tenta reforçar a defesa da soberania nacional após a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Por outro lado, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro buscam ampliar a articulação com o governo americano em favor do senador Flávio Bolsonaro. O debate entre Brasil e Estados Unidos ganhou novos capítulos com o envio de uma comitiva de parlamentares a Washington e com a preocupação do Planalto sobre possíveis impactos econômicos da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Com isso, a disputa presidencial foi internacionalizada. Enquanto o presidente Lula cumpre agendas com chefes de Estado e discute temas como comércio, transição energética e cooperação internacional, o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro tem buscado apoio de lideranças conservadoras no exterior, especialmente nos Estados Unidos. Nesse cenário, parlamentares da base governista embarcaram para Washington com o objetivo de apresentar a visão do governo brasileiro sobre a situação política do país e defender o respeito à soberania nacional e ao processo eleitoral brasileiro. A mobilização ocorre dias depois da decisão do governo de Donald Trump de incluir o PCC e o Comando Vermelho na lista de organizações terroristas estrangeiras dos Estados Unidos, medida que passa a produzir efeitos a partir desta sexta-feira. A decisão gera preocupação para o governo brasileiro. Além das consequências na área de segurança, o Planalto também avalia possíveis reflexos econômicos e financeiros da medida. Nesta segunda-feira, em entrevista para a Rádio CBN, o ministro da Fazenda, Daryl Durigan, afirmou que terá reuniões com autoridades americanas para discutir os efeitos da classificação das facções como organizações terroristas. Segundo o ministro, a preocupação é que a decisão possa abrir espaço para sanções contra instituições financeiras brasileiras, caso haja suspeita de relação com organizações criminosas. Durigan também citou a possibilidade de questionamento sobre o sistema de pagamentos como o PIX, tema que já faz parte de investigações comerciais abertas pelos Estados Unidos. A investigação dos Estados Unidos contra o PIX foi iniciada com base na seção 301 da Lei de Comércio, que costuma ser usado por Donald Trump para fazer pressão em parceiros comerciais, fundamentando sanções econômicas. O movimento veio logo após a Suprema Corte dos Estados Unidos considerar ilegal o tarifaço imposto pelo presidente americano, dizendo que o executivo extrapolou sua autoridade a usar leis de emergência econômica para impor tarifas globais. Entre os países afetados pelo tarifaço estava o Brasil. Desde então, o PIX acabou se tornando mais um embate comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. Para os americanos, o sistema poderia dar vantagem competitiva para um serviço estatal em detrimento aos serviços privados. O governo brasileiro considera que a ida de parlamentares da base governista a Washington tem forte componente político e pretende intensificar o diálogo diplomático para evitar novos atritos bilaterais. O presidente Lula quer conversar com o líder norte-americano Donald Trump e tentar convencer sobre a necessidade de uma cooperação entre os dois países no combate ao crime organizado. O principal objetivo
é evitar medidas que causem prejuízos à economia brasileira. De acordo com o Itamaraty, ainda não tem uma data marcada para a conversa entre os dois presidentes. Lula pretende tratar também da possibilidade de novos aumentos de tarifas sobre produtos brasileiros, tema que já provocou tensão entre Brasília e Washington em outros momentos. O impacto mais imediato da decisão do governo estadunidense pode ser sentido no sistema financeiro. O receio é que as empresas brasileiras que invistam ou transfiram recursos em setores com possível infiltração do PCC e do Comando Vermelho fiquem expostas às sanções, mesmo sem relação direta com as facções. No governo, a preocupação é que a medida afugente investimentos europeus e dos Estados Unidos no Brasil e gere efeito sobre operações econômicas legítimas. A avaliação é que a classificação anunciada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, pode abrir uma nova frente de tensão diplomática. O presidente Lula deve continuar insistindo no discurso de defesa da soberania nacional. A estratégia política é associar o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, a eventuais consequências econômicas negativas da medida, como ocorreu no debate sobre tarifas contra produtos brasileiros. A equipe de Flávio Bolsonaro, a avaliação é que a decisão dos Estados Unidos permite ao senador sair da defensiva e insistir no discurso de que Lula defende o PCC e o Comando Vermelho. O parlamentar esteve nos Estados Unidos em articulações com integrantes da direita estadunidense e aliados de Trump. O próprio senador falou em entrevista à imprensa logo após a visita à Casa Branca, que havia pedido ao líder norte-americano que classificasse as facções criminosas do Brasil como grupos terroristas. Eu fui exatamente fazer esse pedido expresso a ele, para que ele declare CV e PCC como organizações terroristas, sim, que é o que eles são. Bancos não descartam atuar do lado do governo Lula para tentar convencer autoridades dos Estados Unidos a reverem a medida caso ela afete fluxos de capital e a economia nacional. O setor financeiro não questiona o combate ao crime organizado, mas teme efeitos colaterais sobre instituições brasileiras. O principal ponto de preocupação é a falta de definição clara sobre quem poderá ser considerado vinculado ao PCC e ao CV. As instituições bancárias esperam que Washington divulgue uma lista oficial de pessoas enquadradas nessa condição, como ocorreu no México. Caso os efeitos atinjam a economia brasileira de forma relevante, o setor admite apoiar uma articulação diplomática do governo para minimizar os impactos na economia do Brasil. O presidente Donald Trump indicou Daniel Pérez como novo embaixador dos Estados Unidos em Brasília. O cargo está vago desde o governo de Barack Obama. O republicano Pérez, de 38 anos de idade, é filho de imigrantes cubanos, assim como o responsável pela indicação, o secretário Marco Rubio. O nome dele terá que ser aprovado pelo Senado. A Polícia Civil de São Paulo realizou hoje uma operação na empresa que produz o filme contando a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. A suspeita é de possíveis desvios de dinheiro através de contratos firmados entre a Prefeitura de São Paulo e a ONG de propriedade da sócia da empresa. O alvo principal é um contrato de 108 milhões de reais fechado entre a ONG e a Prefeitura de São Paulo em 2024 para a instalação de 5.000 pontos de Wi-Fi em pontos da cidade. O instituto é uma ONG de propriedade de Karina Ferreira da Gama, sócia da produtora Go Up Entertainment, responsável pelo filme Dark Horse, sobre a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro falou à imprensa que o contrato entre a ONG e a Prefeitura Paulista não tem nada a ver com o filme. Uma operação contra a produtora, né? Foi com relação a algo que foi feito há alguns anos atrás, um contrato com uma entidade que tratava de levar o Wi-Fi gratuito para a população. A notícia que eu tenho, que foi que a Prefeitura publicou, o contrato foi 100% cumprido, nada de errado. Ele, inclusive, foi um contrato feito muito antes até de começar a ter alguma ideia de filme. Então, assim, em tese, não tem nada a ver com o filme. Eu não quero crer que esteja a polícia, uma parte da polícia esteja sendo usada para fins eleitoreiros, né? E usar em uma operação como essa, não para ver se teve algum problema nesse contrato de Wi-Fi, mas para tentar, por uma via transversa, na chamada pescaria probatória, tentar encontrar alguma coisa que vá contra o filme do presidente Bolsonaro. Então eu quero falar o seguinte, com muita tranquilidade e segurança, não tem nada a ver com o filme isso.
Os policiais foram na sede da prefeitura, onde recolheram documentos, computadores e outros aparelhos que possam guardar provas de supostas irregularidades do contrato. Em entrevista à imprensa, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que é grave, porque pode ser perseguição política. E qual o problema? Qual o problema? Ela não pode? Qual o problema? Qual o problema? Aí, gente, vamos ser realistas aqui. Se a questão é política, se eventualmente a questão é política, eu acho que é um erro grave. Eu acho que é um desrespeito à democracia. Se a questão é política, se por acaso for uma questão política. Se estão fazendo isso por conta do filme, aí eu acho grave. Aí eu acho que precisa ter outro tipo de apuração. Aí é uma conotação, se por acaso tem, aí é uma conotação política partidária. Aí eu acho que é grave. Eu acho que não merece ninguém ser crucificado porque ela tem uma preferência política A ou B. Além do contrato original, a prefeitura fez aditivos que elevaram para 157 milhões e 100 mil reais os repasses para a ONG. De acordo com as autoridades, pelo menos 26 milhões de reais já teriam sido pagos sem a efetiva prestação do serviço. A polícia investiga fraude na licitação, fraude na execução do contrato e possível desvio de recursos públicos. A Prefeitura de São Paulo informou que repudia veemente as ilações de desvios de recursos públicos, uma vez que o contrato do Instituto Conhecer Brasil seguiu rigorosamente os princípios da legalidade, transparência e economicidade. O ICB e a GoUp, dois endereços residenciais de Carina e a sede da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, foram os alvos da operação, que cumpriu 8 mandados de busca e apreensão determinados pela primeira Vara Regional de Garantias. A Justiça considerou haver indícios de expressiva discrepância econômica entre os valores anteriormente praticados pela Prefeitura e os que foram fechados com o ICB. Em contratos anteriores da Secretaria com a Prodan, empresa de processamento de dados da Prefeitura, o custo para a implantação de cada ponto de Wi-Fi era de R$ 230 reais, e o de sua manutenção era de R$ 306 reais. Já o ICB estipulou em R$ 1.800 reais mensais por ponto instalado, sem oferecer, de acordo com a denúncia, uma justificativa técnica ou econômica plausível, o que indicaria a prática de sobrepreço e lesão ao erário. Ao analisar a execução do contrato, a Justiça verificou que só 3.200 pontos de Wi-Fi contratados foram executados. 3 aditivos foram celebrados em sequência em um curto espaço de tempo para prorrogar as obrigações contratuais e justificar os atrasos na execução. Os aditivos levaram a Prefeitura a concordar em pagar mais 49 milhões de reais à ONG ligada à Prefeitura do filme Dark Horse. Eu volto a falar, se tiver alguma coisa de errado, se a Polícia Civil, o Ministério Público, a Justiça fizer alguma coisa de errado, eu vou ser o primeiro a tomar as providências. Até o presente momento, a Prefeitura não identificou nada de errado nesse contrato. E a seguir começam a valer novas regras que dificultam a utilização do Fundo Garantidor de Crédito pelos bancos. E o bloqueio no orçamento da União ameaça prejudicar a fiscalização das operações do setor aéreo do Brasil. Começaram a valer hoje as novas regras para os bancos utilizarem recursos do uso do Fundo Garantidor de Créditos. O saque do dinheiro vai ficar mais difícil para garantir maior segurança ao sistema financeiro. As providências foram adotadas depois da crise envolvendo o Banco Master. As novas exigências começaram a valer nesta segunda-feira e têm como objetivo evitar que instituições financeiras utilizem a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos como o principal atrativo para captar investidores. O FGC é uma entidade privada que protege aplicações financeiras em casos de quebra de bancos e garante atualmente até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ em cada instituição. As mudanças foram definidas pelo Conselho Monetário Nacional no fim de abril, em meio às discussões geradas pela situação do Banco Master, que chamou a atenção do mercado ao oferecer rentabilidades acima da média associadas à garantia do FGC. Agora os bancos terão que observar um novo indicador chamado ativo de referência, que funciona como um termômetro da saúde financeira das instituições. A ideia é garantir que o volume de recursos captados com cobertura do FGC
esteja compatível com a qualidade dos ativos mantidos pelos bancos, reduzindo riscos para o sistema financeiro e para os investidores. Na prática, se uma instituição captar muitos recursos garantidos pelo FGC e não mantiver uma carteira considerada segura, ela pode ser obrigada a direcionar parte dos recursos para títulos públicos federais que possuem menor risco. Outra mudança envolve o cálculo da capacidade dos bancos de absorver prejuízos em momentos de crise. O Banco Central passa a considerar outras formas de capital disponíveis para cobrir eventuais perdas. A partir de novembro, as instituições associadas ao FGC também devem receber dados mais detalhados sobre os investidores com aplicações cobertas pelo fundo. Segundo o Banco Central, as medidas melhoram a qualidade das informações disponíveis e contribuem para a solidez e a transparência do sistema financeiro nacional. Os Correios registraram um prejuízo de pouco mais de 3 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2026, quase o dobro do que no mesmo período do ano passado. Além dos problemas de gerenciamento, as dívidas trabalhistas contribuíram para o resultado ruim. As informações foram divulgadas pela própria empresa, que mostraram o balanço do primeiro trimestre da estatal. No mesmo período, no ano passado, o prejuízo foi de 1,7 bilhão, quase 83% maior que os dos 3 primeiros meses deste ano. Os Correios estão tomando medidas para sanear as contas e reestruturar a empresa. Apesar dos números não terem diminuído, a estatal conseguiu diminuir os custos operacionais. O projeto de reestruturação conta com 3 etapas: corte de despesas com pessoal e administração, otimização de ativos e renegociação e captação de recursos. Se seguindo esses planos, a expectativa é de que haja uma volta por cima no ano de 2027. A última vez que a estatal esteve no azul foi em 2022. Nos primeiros trimestres seguintes, todos os balanços mostraram déficit. Os Correios já pegaram empréstimos bilionários, já tomaram providências para planos de demissão voluntárias, reformularam o plano de saúde dos funcionários, venderam imóveis e revisaram contratos. Em alguns dos casos, foi possível ganhar dinheiro. Mas, por outro lado, a empresa registrou um aumento nas despesas gerais e administrativas. Outro problema foi uma diminuição nas 3 principais fontes de receitas da estatal: encomendas, mensagens e postagens internacionais, que representam quase 90% do faturamento da empresa. Os gastos aumentaram demais para a quantidade de faturamento. Não mudou nada no mercado financeiro neste início de semana. O mundo acompanhou os ataques de Israel ao Líbano e a reação de desânimo do governo do Irã em relação a um acordo de cessar-fogo. Só o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu em fazer um novo anúncio de que está quase tudo certo para a paz. Com tanta incerteza, a reação no petróleo, o preço dele foi uma alta de 5%, com o barril sendo negociado a $96. No Brasil, o dólar caiu 0,39%, cotado em R$ 5,02. E na Bolsa de Valores, a baixa foi de 0,91%, na faixa dos 172 mil pontos. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro rejeitou hoje as contas do ano passado do ex-governador Cláudio Castro, do PL. Segundo os conselheiros do TCE, na prestação de contas foram encontrados recursos do Banco Master, de um conglomerado financeiro da Coreia do Sul envolvido em irregularidades no Fundo Previdenciário do Amazonas e de um banco envolvido com o PCC. A decisão sobre o que fazer está agora com a Assembleia Legislativa do Rio. O problema é que os deputados não votaram ainda nem as contas de 2 anos atrás. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, decidiu cortar 40% de sua fiscalização após ter um corte no orçamento feito pelo governo federal. A medida atinge companhias aéreas, aeroclubes e fabricantes de peças aeronáuticas.
De acordo com a ANAC, a agência responsável por regular e fiscalizar todas as atividades de aviação civil no Brasil, após o anúncio do não repasse do dinheiro, a instituição será obrigada a cortar imediatamente todas as ações de fiscalização de companhias aéreas, aeroclubes, oficinas mecânicas, fabricantes de peças, entre outros. O órgão ainda vai demitir funcionários terceirizados e interromper investimentos em tecnologia da informação, afetando empresas aéreas como a Embraer, Latam e a Gol, que estão comprando novos aviões. A medida fará que a fiscalização seja concentrada nas bases da ANAC, o que vai prejudicar o combate ao transporte de cargas ilícitas. Hoje, o presidente da ANAC, Thiago Feinstein, se reuniu mais cedo com o ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, Tomé França. Ambos aguardam uma reunião na Casa Civil para tentar reverter o bloqueio. O corte na Agência Nacional de Aviação Civil faz parte de um bloqueio provisório de gastos do orçamento governamental para evitar que o país gaste mais do que arrecada e descumpra suas metas fiscais. Na última sexta-feira, foi publicado o decreto que detalha o bloqueio adicional de mais de 22 bilhões de reais no orçamento de 2026, mas que pode chegar a 23 bilhões e 700 milhões de reais. Os ministérios mais afetados foram da Defesa, das Cidades e da Educação. O objetivo é evitar uma escalada da dívida pública e alta dos juros cobrados pelos investidores em títulos públicos, que são ativos de renda fixa emitidos pelo governo para captar recursos, financiar a dívida pública e custear serviços, como saúde, educação e infraestrutura. Para calcular o bloqueio atual, o governo fez uma nova estimativa das receitas e despesas previstas até o fim deste ano. Em nota, a agência reguladora citou que a falta de verba causa prejuízos diretos a toda a sociedade brasileira. 45 de 52 universidades brasileiras caíram em um ranking internacional sobre a qualidade do ensino superior. Segundo o Centro para Rankings Universitários Mundiais, o motivo da queda foi a falta de investimento do governo. Segundo o presidente da CWR, o Nadim Marracem, a queda das instituições brasileiras está atribuído a anos de financiamento inadequado e desvalorização da ciência e da educação como os bens públicos. Em 2026, o cenário é preocupante. Apenas 5 universidades avançaram no ranking, 2 permaneceram e 45 registraram recuo no indicador de pesquisa. A USP, Universidade de São Paulo, líder no país, caiu uma posição para o 119º lugar, com baixas em educação, corpo docente e pesquisa. Apesar do recuo, o Brasil mantém a liderança na região, alcançando as 10 primeiras posições da América Latina e do Caribe, à frente da Universidade Nacional Autônoma do México. Para avaliar esses dados, a instituição avaliou mais de 20 mil universidades em todo o mundo, filtrando 2.000 melhores. A metodologia usada analisa 81 milhões de dados e indicadores objetivos, baseado nos resultados e distribuídos em 4 grandes áreas. O principal peso da avaliação fica dividido entre o desempenho dos estudantes e a atividade científica. Ainda segundo Marracem, este não é apenas um problema acadêmico, mas nacional, porque o desgaste do sistema de ensino superior no Brasil prejudica o desenvolvimento científico, a inovação e o futuro de longo prazo do país. Para 60% dos brasileiros, o problema mais grave enfrentado atualmente no país é a violência contra a mulher, dentro ou fora de casa. 6 em cada 10 brasileiros apontam a violência contra a mulher como o crime mais grave enfrentado pelo país na atualidade. O resultado apresentado em uma pesquisa Datafolha coloca as agressões de gênero à frente de problemas como o tráfico de drogas e os roubos. O levantamento mostra que a sociedade tem reconhecido cada vez mais a gravidade dos casos de violência contra mulheres. Para especialistas, isso reflete o aumento das discussões sobre o feminicídio,
violência doméstica e proteção às vítimas nos últimos anos. Ao mesmo tempo, a pesquisa revela que alguns comportamentos associados a relações abusivas ainda não são identificados como violência por parte da população. Restrições à vida social da parceira, interferência nas amizades e tentativas de controlar a rotina estão entre as situações que dividem opiniões entre os entrevistados. A mesma percepção aparece em questões financeiras. Mesmo com previsão na legislação brasileira, o controle do dinheiro e dos recursos da companheira ainda não é reconhecido por muitos brasileiros como uma forma de agressão. Para os especialistas, esse tipo de conduta pode gerar dependência e dificultar o rompimento de relações marcadas por abusos. Já nos casos de humilhação, ameaças ou agressões físicas, há consenso entre a maioria dos entrevistados. O estudo também aponta que muitos brasileiros acreditam que as mulheres estão mais expostas à violência dentro de casa que nas ruas. Os resultados indicam que a conscientização sobre a violência contra a mulher avançou nos últimos anos, mas também mostram que formas silenciosas de abuso ainda passam despercebidas por parte da população. E a seguir, combate à criminalidade custa mais de 100 bilhões de reais por ano às empresas brasileiras. E o governo do Irã anuncia a suspensão das negociações de paz com os Estados Unidos depois de novos ataques de Israel ao Líbano. Garantir a segurança de uma empresa custa caro. São mais de 100 bilhões gastos todo ano para evitar o crime comum, como roubos e assaltos. E nesta conta nem estão incluídos os golpes via inteligência artificial, que não param de crescer. O crime custa pelo menos 107 bilhões de reais por ano à indústria brasileira, entre prejuízos causados pelo mercado ilegal e gastos com medidas de segurança. O dado faz parte de um levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria e mostra como a criminalidade impacta a produção e a competitividade das empresas em todo o país. Do total estimado, cerca de 68 bilhões de reais estão relacionados a investimentos feitos pelas empresas para prevenir crimes. Nesse grupo estão despesas como vigilância patrimonial, monitoramento eletrônico, segurança cibernética e proteção de funcionários e instalações. O valor restante corresponde a perdas diretas provocadas por ações criminosas. Entre os principais problemas apontados pelo setor estão o roubo de cargas, furto de matérias-primas, pirataria, contrabando e as ligações clandestinas de energia. Setores como os de combustíveis e bebidas estão entre os mais afetados por esse tipo de prática. No Rio de Janeiro, os reflexos também são expressivos. Dados da Firjan apontam que somente em 2025 foram registrados mais de 3 mil roubos de carga no estado, média de 8 ocorrências por dia. O prejuízo estimado para as empresas fluminenses chegam a cerca de 314 milhões de reais. Os efeitos são mais intensos entre pequenas e médias empresas, que têm menor capacidade de absorver prejuízos e de investir em estruturas de segurança. Segundo a CNI, esse recorte é importante para destacar a realidade de empresas que têm papel fundamental na geração de empregos e na economia nacional. A Confederação defende o reforço das ações de fiscalização e combate ao mercado ilegal. Para a entidade, é necessário intensificar o controle sobre a circulação e a comercialização de produtos irregulares, além de fortalecer a atuação dos órgãos de segurança e investigação. A avaliação é que a redução desses crimes pode diminuir prejuízos bilionários, ampliar a competitividade da indústria e gerar um ambiente de negócios mais seguro para empresas e consumidores. Um acidente entre um caminhão e uma van no município de Santa Terezinha, na Bahia, matou 16 pessoas da mesma família. Entre as vítimas, 3 crianças. A família era de Salvador e retornava à capital depois de participar de uma festa de aniversário. A van tinha como destino Salvador e transportava a família que tinham acabado de participar de uma festa de aniversário na cidade de Amargosa, no interior do estado baiano. Já o caminhão seguia no sentido contrário, saindo de Juazeiro, na Bahia, para o estado do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão invadiu a contramão e causou a morte de 16 pessoas. O grupo
4 ficaram gravemente feridos e estão internados. Uma das vítimas precisou passar por uma cirurgia. O motorista do caminhão também está hospitalizado e permanece com escolta policial. Ele foi atuado por homicídio doloso na condução do veículo, que é quando o indivíduo tem intenção de tirar a vida de outra pessoa. A Polícia Rodoviária Federal constatou que o conotacógrafo do caminhão, que registra o tempo e distância percorrida, apresentava irregularidades, não sendo possível comprovar o tempo de direção do condutor. Um inquérito policial foi instaurado pela Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Santo Antônio para apurar as circunstâncias da ocorrência. Um estudo divulgado em março deste ano pela Fundação Dom Cabral destacou que, pela primeira vez, a BR-116 ultrapassou a BR-101, conhecida como Rodovia da Morte, e passou a ser considerada a rodovia mais perigosa do país no ano passado. O aumento se deve por conta do elevado fluxo de veículos, condição precária de infraestrutura das estradas e imprudência dos motoristas. Após a tragédia, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, decretou luto oficial de 3 dias no estado. A escalada dos ataques israelenses no Líbano levou o Conselho de Segurança da ONU a realizar uma reunião de emergência. Durante o encontro, representantes de vários países demonstraram preocupação com o risco de expansão dos conflitos no Oriente Médio. O exército israelense emitiu novos alertas de evacuação e realizou bombardeios contra áreas que considera redutos do grupo paramilitar Hezbollah na capital libanesa e no sul do país. Os novos ataques marcam mais uma etapa na intensificação das operações israelenses no território libanês, na frente contra o grupo terrorista. De acordo com Tel Aviv, as operações têm como objetivo atingir depósitos de armas e infraestruturas utilizadas do grupo terrorista apoiado pelo regime iraniano. A escalada militar trouxe reflexos imediatos nas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã. Teherã decidiu suspender as conversas com Washington após a ampliação da ofensiva israelense. O governo iraniano afirmou que a manutenção do cessar-fogo no Líbano era uma das condições necessárias para o avanço de um acordo mais amplo para encerrar a guerra. Diante do agravamento da situação, o Conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião de emergência convocada a pedido da França para discutir os desdobramentos da crise no Líbano. Durante o encontro, representantes de diversos países demonstraram preocupação com a retomada dos ataques e com o risco de uma expansão regional dos combates. A Organização das Nações Unidas voltou a pedir o respeito ao acordo de cessar-fogo e alertou para o impacto humanitário. Para a organização, a situação no Líbano é motivo de grande preocupação, principalmente pelo aumento das tensões em áreas densamente povoadas e pelo risco de novos deslocamentos civis. A França, que solicitou a reunião, defende que a comunidade internacional amplie os esforços diplomáticos para evitar uma nova escalada no país. Enquanto isso, Israel indica que pretende manter as operações contra o Hezbollah e diplomatas tentam impedir que a crise libanesa comprometa de vez as negociações de paz em outras frentes do Oriente Médio. Os ataques sem parar de Israel ao Líbano foi o motivo para o Irã anunciar que interrompeu as negociações de paz com os Estados Unidos. O governo de Teherã justifica que o cessar-fogo acertado para a região continua sendo violado a todo instante. Após a expectativa do acordo de paz definitivo estar próxima de ser concretizada, Estados Unidos e o Irã voltam à estaca zero depois dos países retomarem os ataques. Nas últimas 24 horas, as Forças Armadas dos Estados Unidos anunciaram que destruíram sistemas de radar e centros de controle de drones no sul do Irã ao longo do fim de semana. Washington justificou que os ataques foram uma resposta à destruição de um drone americano, destruído por forças iranianas em águas internacionais. Não demorou muito para que a Guarda Revolucionária Iraniana retaliasse as ações do país norte-americano, disparando contra uma base militar onde partiu um dos ataques que destruíram um posto de comunicação. Além disso, a rede britânica BBC fez um levantamento onde revelou que os persas fizeram ataques com mísseis, foguetes e drones em mais de 20 bases militares utilizadas exclusivamente e compartilhada
pelos americanos espalhadas pelo Oriente Médio. Entre os países que foram atingidos está a Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Jordânia, Omã e Kuwait. Diante das trocas de agressões, o regime islâmico iraniano decidiu suspender as negociações de paz. Além dos bombardeios com os Estados Unidos, durante as últimas semanas, em meio ao cessar-fogo, a decisão coincidiu com a expansão ofensiva israelense no Líbano. No comunicado, o governo iraniano informou que, diante da continuidade dos ataques no território libanês, uma das pré-condições para o acordo de paz foi violado. Sendo assim, as negociações estariam interrompidas temporariamente. Inicialmente, o presidente Donald Trump disse não ter sido informado sobre a suspensão das negociações. O republicano afirmou que é melhor ficar em silêncio por um tempo para que as conversas possam avançar. Mas depois escreveu que as negociações continuam avançando e que Israel e o grupo paramilitar Hezbollah interromperiam os ataques. No entanto, o Irã ainda não retomou as negociações nucleares e insistiu que Israel precisa interromper sua ofensiva no Líbano antes que qualquer acordo mais amplo para encerrar o conflito possa ser alcançado. O tubarão mangona, que vive no arquipélago de Alcatrazes, está criticamente ameaçado de extinção, mas a espécie parece ter encontrado um refúgio na costa norte de São Paulo para acasalar e se reproduzir. O novo local é uma área marinha protegida e localizada também a 35 quilômetros do litoral de São Sebastião. É o que revela um estudo realizado por cientistas e mergulhadores. Os resultados foram publicados na revista de Biologia de Peixes por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, da Universidade Estadual Paulista em São Vicente e do Instituto de Pesca. Apoiados pela FAPESP e pela Petrobras, os pesquisadores registraram uma fêmea com marcas recentes de acasalamento no verão e outra grávida no inverno. Os estudos disponíveis até então relatavam que os mangonas se acasalavam na Argentina, no Uruguai e no sul do Brasil, e depois migravam para as águas mais quentes da costa sudeste brasileira para a gestação e parto. Os registros foram realizados no Refúgio de Vida Silvestre do arquipélago de Alcatrazes e reforçam a importância das unidades de conservação marinhas tanto para as espécies quanto para os serviços ecossistêmicos, como a provisão de alimento para as unidades de pescadores. A área de proteção, criada em 2016, é gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A maior parte dos registros foi obtida por meio dos chamados BRUVs, que significa Sistemas de Estereofilmagens Subaquáticas Remotas com isca. Nessa técnica de suporte com as duas câmeras e um braço com iscas na ponta, é mantido submerso por cerca de 1 hora. Depois de as filmagens serem realizadas em diversos pontos, são analisadas para a detecção das espécies flagradas pelo equipamento. Para o trabalho, os BRUVs foram postos na água 315 vezes em 38 pontos do arquipélago, em profundidades que variavam de 2 a 50 metros. As amostragens foram realizadas no inverno e no verão, entre 2022 e 2025, como parte do programa Mar de Alcatrazes, dedicado ao monitoramento da biodiversidade do arquipélago e patrocinado pela Petrobras. Os tubarões foram contados e medidos a partir das imagens. Além dos registros feitos pelos pesquisadores, o estudo contou com a colaboração de mergulhadores recreativos que visitam o arquipélago regularmente, num modelo de ciência cidadã. O biólogo e condutor de mergulho Guilherme Bertuzzo, que também assina o artigo, conseguiu filmar 9 indivíduos de tubarão-mangona durante o verão de 2024, entre 5 e 10 metros de profundidade. Sempre que possível, os pesquisadores identificaram ainda o sexo e o grau de maturidade juvenil ou adulto, além de marcas corporais distintivas. A gravidez era inferida com base na distensão da região ventral do corpo das fêmeas. Além disso, um método publicado pouco antes nos Estados Unidos permitiu estimar o tempo em que as fêmeas tinham acasalado a partir das marcas de mordidas deixadas pelos machos durante a cópula e o tempo de gestação. E a seguir, no último dia de prazo, a Federação Iraniana de Futebol divulga nomes da seleção para disputar a Copa do Mundo.
E faltando 10 dias para o início da luta pelo Hexa, a seleção brasileira sai do Brasil e inicia a viagem aos Estados Unidos. A seleção iraniana divulgou a lista dos seus 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo, deixando de fora o seu terceiro maior artilheiro, o atacante Sardar Azmoun. Ele foi duramente criticado depois de uma foto em suas redes sociais ao lado do primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, que é um aliado dos Estados Unidos. O episódio não caiu bem entre setores ligados ao regime. E Azmoun chegou a ser chamado de traidor. Aos 31 anos, o atacante tem 57 gols em 91 jogos pela seleção iraniana e é o terceiro maior artilheiro da história do país. Nas últimas semanas, o técnico do Irã, Amir Galenouei, havia garantido que a convocação seria definida apenas por critérios técnicos. No entanto, a ausência de Azmoun levou questionamento sobre a possibilidade de motivações políticas estarem por trás da decisão. Por outro lado, Alireza Jahanbakhsh e Mehdi Taremi, outros dois atletas, já criticaram o regime da República Islâmica no passado e foram convocados. Além da polêmica mais recente, Azmoun já havia sido alvo de críticas em 2022, ao manifestar apoio aos protestos que tomaram conta do país após a morte de Mahsa Amini. O Irã entregou sua lista final no último dia do prazo estabelecido pela FIFA, dia 1º de junho. Na Copa do Mundo de 2026, disputada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, a seleção iraniana está no Grupo G e fará sua estreia contra a Nova Zelândia no dia 15 de junho em Los Angeles. No entanto, segundo o embaixador do Irã no México, os jogadores da seleção ainda não conseguiram obter os vistos necessários para entrar nos Estados Unidos. Por causa disso, a equipe foi obrigada a transferir sua concentração, inicialmente prevista para Tucson, no Arizona, para a cidade mexicana de Tijuana, em meio ao clima de tensão entre Teherã e Washington por causa da guerra no Oriente Médio. A seleção brasileira embarcou há pouco do Rio de Janeiro com destino a Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde fará a reta final da preparação para a Copa do Mundo. A delegação viaja em um avião avaliado em mais de $1 bilhão, que já foi utilizado pela banda Rolling Stones em turnês internacionais. A previsão de chegada em solo americano é às 6 horas da manhã. Depois do desembarque, a comitiva seguirá para o hotel, localizado a cerca de 18 quilômetros do centro de treinamento. O primeiro treino da seleção dos Estados Unidos, sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, está marcado para amanhã, às 4 da tarde, pelo horário de Brasília. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol, a programação dos demais dias será divulgada nos próximos dias. No sábado, o Brasil fará o último amistoso antes da Copa, contra o Egito, que também estará no Mundial. Neste final de semana, a esplanada dos ministérios foi tomada por corredores. O evento reuniu cerca de 5.000 participantes. A Corrida pela Vida foi promovida pelo Ministério da Saúde para incentivar a adoção de hábitos saudáveis. A movimentação começou no fim da tarde com provas de 5 e 10 quilômetros, além de uma caminhada de 3 quilômetros aberta ao público. O evento integra a estratégia Viva Mais Brasil, lançada pelo governo federal para estimular hábitos saudáveis e reduzir os impactos de doenças crônicas como obesidade, hipertensão e diabetes. Dos 5.000 inscritos, 65% eram mulheres. A maior parte dos participantes tinha entre 35 e 44 anos, faixa etária que concentrou o maior número de inscrições. Além das provas esportivas, o espaço recebeu atividades de convivência, ações de promoção da saúde, apresentações culturais e estruturas voltadas às famílias. A proposta foi transformar o esporte em um momento de integração social e de conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde física e mental. Para muitos participantes, a corrida também é uma forma de combater o estresse, melhorar o bem-estar e fortalecer a saúde emocional. Quanto tempo você pratica esse tipo de atividade e o que você viu de diferença de lá para cá? Comecei em 2024, mas meu histórico com exercício já vem desde 2021
Eu pesava 130 quilos e aí eu comecei a me cuidar da alimentação e corridas. E hoje eu consegui, graças a Deus, baixar uns 40, 45 quilos. Eu tive câncer de mama, aí eu criei um grupo, Elas Correm pela Vida. Eu criei esse grupo para incentivar as meninas, né, que passaram pelo câncer, ou também são PCD, para incentivar a atividade física. E isso é muito importante na vida da gente. Venha correr, venha fazer atividade física, que é muito importante para a saúde. O que fez você, no caso, adotar essa rotina de treinamento? Atrás de uma melhora de saúde, né? Perda de peso, para poder ter uma melhor qualidade de vida, né? Essa estratégia, né, um plano, né, de governo onde existe um estímulo à prática de atividade física para promoção de saúde, prevenção de doenças crônicas, né, e para a qualidade de vida. Além de eventos como a Corrida pela Vida, o Ministério da Saúde disponibiliza materiais gratuitos de orientação à população. Entre eles estão o Guia Alimentar para a População Brasileira e o Guia de Atividade Física, que reúnem recomendações sobre alimentação adequada e o movimento no dia a dia. Outra ferramenta é o programa Academia da Saúde, oferecido pelo SUS. A iniciativa disponibiliza espaço com profissionais capacitados para orientar exercícios, práticas corporais e ações de educação em saúde em diversas cidades do país. A avaliação do Ministério da Saúde é que medidas de prevenção e incentivo à atividade física podem contribuir para reduzir o avanço das doenças crônicas e melhorar a qualidade de vida da população. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.